A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glórias a Deus, que Deus abençoe todos os irmãos de outros países, de toda a terra, amém? Irmãos, como que eu vou trazer a nossa palavra aqui hoje? Deus me trouxe à memória a Igreja Deus Amor, onde eu nasci para Cristo. E com isso eu quero ler aqui em 1 Reis 19, versículo 10. E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. Glórias a Deus. Derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. Tá vendo? Por que eu saí da igreja Deus e Amor? Meu Deus, irmão, que luta que um irmão que vive nessa congregação passa. Ele tenta de toda forma anunciar o concerto de Deus, o mandamento de Deus, aquele que é fiel, claro, né? Aquele que não é fiel nem para isso atenta. Só fica no louvorzão, no playback sertanejo, o playback rockista e de tambores. Hoje em dia tem até, meus irmãos, tambor dentro da igreja, a qual o Espírito Santo tinha revelado ao fundador antigo, verdadeiro fundador, que aquilo afastava a igreja. No meu tempo em que eu entrei para este ministério, tudo isso não existia playback, irmão. O povo cantava, conforme a Bíblia fala, com o fruto dos seus lábios, que confessam que Ele é o Senhor. E confessavam que Ele era Deus. E louvavam a Deus e Deus se agradava, irmão. Hoje não, hoje colocam até playback falado, né? Estragam a igreja. Colocam as máquinas para trabalhar, né? E o homem, a louvor do coração, extinguiu, já era, sumiu, né? Igreja Deus Amor, ela não é mais, ela nem de perto, ela é aquela igreja que orava por libertação, curas divinas, e anunciava uma doutrina que diferenciava-se no corpo, na veste, no falar, no cabelo. Irmão, quando eu entrei nesta igreja, irmão, irmãs não podiam usar salto, irmã não podia usar brinco, irmã não podia. Meus irmãos, eu falo numa regra geral. Deus é amor, Assembleia Cristã, Presbiteriana, Igrejas Pentecostais do Brasil. Vocês precisam voltar à doutrina do Senhor. Vocês necessitam voltar à doutrina de Jesus. Irmão, não conheço a doutrina de Jesus. Jesus disse a Pedro: Pedro, sede santo porque eu sou santo. E Pedro faz lembrar na primeira e na segunda carta de Pedro que Jesus disse: porque escrito está, sede santo porque eu sou santo. Meus irmãos, em 2 Tessalônica 5:23 diz para que o Senhor nos apresente como uma igreja sem ruga, sem mácula, irrepreensível perante a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalônica 4, versículo 3 diz: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, irmão. A vossa santificação. O que é santificação? Separação do mundo do pecado. E a Igreja Deus Amor, antes, irmão, na sede mundial, não podia o irmão lá, o presbítero de lá, ter Facebook. Porque o Facebook é uma ferramenta do diabo. Agora, meus irmãos, não é mais, é uma ferramenta de Deus, né? Mesmo que os irmãos estão vendo algo, conteúdo explícito, é uma ferramenta de Deus. Hoje, meus irmãos, glória a Jesus, tem mudado aquela doutrina. Antigamente lá não se podia usar gravata vermelha porque era de uma certa religião pagã que invocava espírito maligno em terreiro. Hoje não, hoje pode, hoje tem que usar, né? Eles querem usar, né? Aquela gravata parecendo sangue, né? Glória a Jesus, que muitas vezes as pessoas não procuram se tem uma base espiritual, o que significa aquilo, se tem algum proveito espiritual, e já vai colocando na igreja, irmão. Já vai colocando pecados. Em vez de colocar doutrina, coloca pecado. Antes não podia, meus irmãos, paletó rachado, amém? Camisa transparente, né? Blusa transparente, tá aparecendo tudo
o corpo da irmã, né? Roupa colada nos irmãos, né? Aqueles cabelos que os irmãos usam, né? Antes era baixinho, né? Tinha um cabelo de cristão. Hoje não, hoje tem até aqueles riscos. Hoje lá é até pintado, né? Faz até luzes, amém? Irmãs que fazem luzes, fazem pintura no cabelo, né? Antes não podia, né? Hoje dá para corromper o cabelo, né? A Bíblia fala em 11 de Coríntios, 1 Coríntios 11, que o cabelo foi dado em lugar de véu. Então o cabelo que foi dado em lugar de véu, o teu véu, que é o teu cabelo, não pode ser cortado, conforme a Bíblia fala lá. Hoje pode. Por quê? Porque alguém lá, meus irmãos, da liderança disse, não, isso é coisa do passado. Então vemos, meus irmãos da Deus de Amor e de outros ministérios aí, vemos que é uma palavra bíblica. A santificação significa separação. E a separação do quê, irmão? Se um homem pagão, ele faz um cabelo do jeito que ele quer, um moicano, tu vai fazer igual, irmão? Irmã, se tu vê uma pagã cortando todo o cabelo dela desse lado, você vai cortar igual a ela? Ou vai deixar o seu cabelo crescer conforme a Bíblia pede? E por que isso acontece, irmão? Porque o espírito da confusão entrou no meio deles. Um homem lá, meus irmãos, em 2018, 19, 2017, por aí, ele disse lá na sede mundial que foi proibido de orar por libertação e falar nome de demônio. Ali aquele homem hoje, irmão, você deve conhecer ele. Está numa cadeira de roda. Está, meus irmãos, sem fala. E o povo lá não sabe por quê. Eu assisti ao vivo, eu ouvi e vi com meus olhos. Eu falei assim, esse aí Deus vai pesar a mão. E pesou mesmo, porque uma coisa é se levantar contra o homem, outra coisa é se levantar contra a obra do Espírito Santo. E o que eles se levantaram hoje? Contra a obra do Espírito Santo. Não pode, meus irmãos, pregar santificação. Não pode pregar que jogo o cristão não pode jogar. Porque jogo, você sabe que é uma obra do diabo. Jesus veio desfazer as obras do diabo. E lá um do povo deles lá, mandão lá, joga até futebol, irmão. Anda de calção, mostrando as bermudas, mostrando o que não se deve, irmão. Isso aí é de Deus, acorda, irmão. Acorda, meus irmãos da Deus e Amor. Acorda, vocês estão ajudando o corrompimento. Vocês sabem que dá dízimo para uma coisa que vocês sabem que é errado. Vocês estão tomando parte no pecado deles. Vocês estão contaminando a mente daqueles que vão entrar dentro da igreja. Se de um irmão, um obreiro da igreja Deus Amor, veio até mim e falou, irmão, eu falei para ele, irmão, uma mulher não pode usar uma coisa colada porque aparece o seu corpo e vai sensualizar e automaticamente vai prostituir o coração de alguém, de um homem, vai cobiçá-la porque Cristo pregou contra isso. Ele disse, irmão, isso aí é uso e costume, é para o pastor. Ele disse que pastor, irmão, do que está falando? Eu falei para ele, mas o que é isso? Eu disse para ele, quem disse que só pastor pode pregar doutrina? Timóteo, se esses homens religiosos não sabem, Timóteo era um jovem, filho de pai grego, mas porém de mãe judia. Ele não era um homem que podia entrar dentro do templo. Ele não podia entrar no templo de Jerusalém, por quê? Porque ele era grego, ele era mestiço. Mas a este mestiço, a esse grego, Paulo ensinou e disse a ele, ninguém despreze a tua mocidade. Ensina a doutrina, persevera nela, porque te salvarás a ti, tanto a ti como aqueles que te ouvem. Vai, Timóteo, porque sabes as sagradas letras desde a tua meninice. Mandou Timóteo ensinar a doutrina, irmão. E ninguém te repreenda, Timóteo. Ninguém despreza a tua mocidade. Você tá vendo, irmão? E os teólogos aí, irmão, pregando que só, aleluia, Jesus, pastor, pode pregar doutrina. Olha só. Me mostra na escritura, pastor da Deus Amor, qualquer igreja aí, pode mostrar na escritura, porque eu quero ver. Jesus disse, entenda as coisas espirituais. Em grande verdade é a seara, mas poucos são os obreiros. Jesus mandou os obreiros pregar, meu Deus do céu. Mandou os obreiros anunciar o caminho, a santificação, a doutrina.
Jesus Cristo mandou os obreiros, todos os que preferem o nome de Cristo, que se apartem das coisas malfeitosas, das coisas erradas. Irmão, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, diz claramente que Deus não nos chamou para a imundícia do mundo, mas para a santificação. E o que fizeram com a igreja Deus Amor, irmão? Lá, meus irmãos, até pastores de outras igrejas mundanas, que não ensinam a verdade, podem pregar lá. Por quê? Porque as ideias corromperam o caminho daquela igreja. As ideias corromperam aquele ministério. Pessoas que não sabem guiar aquele ministério corromperam o ministério, irmão. Eu vou falar para você, não é só Deus Amor que tem que obedecer santificação, irmão. Todos os ministérios têm que obedecer santificação. Hebreus 12:14 diz assim: segue a paz com todo e a santificação, sem a qual nenhum de vocês verá a Deus. Ninguém. Então, se ninguém pode ver a Deus sem se separar do mundo, então, meus irmãos, esqueça a religião. Esqueça, meus irmãos, que só a sua congregação é salva. Esqueça isso. Quem não guardar a santificação não vai ver o rosto de Deus. Entenda. Santificação é a doutrina antiga, irmão. Santificação veio lá do povo de Israel. Deus disse do Monte Sinai: consagra 3 dias, santificai-vos 3 dias. Se vocês não santificar, vocês não vão ver a minha face. Porque ao 3º dia eu descerei sobre o monte. Veja que forte, irmão, o poder de Deus. Santificação é importante para todas as igrejas. Por que eu saí dessa igreja, irmão? Porque santificação não se pode pregar mais. Porque eu tentei pregar e começaram mesmo a fechar tudo, tiraram até a oportunidade, irmão. Glória a Jesus. E você pensa que contigo vai ser diferente? Prega a santificação para você ver. Se eles não vão falar para você que, aleluia Jesus, que não tem nada a ver pregar contra veste, que não tem nada a ver esse negócio de veste, que não tem nada a ver esse negócio de doutrina. Irmão, raciocine comigo, como que essas igrejas e o mundo cristão, como que esse povo gospel, eles se levantam tanto contra a pregação da doutrina, se levantam tanto contra a pregação das vestes. Presta atenção, olha só a diferença. Eles se levantam, eles se iram, têm ira daqueles que pregam contra a roupa mundana, contra aqueles que fazem do seu corpo uso pessoal. Porque a Bíblia fala que o nosso corpo já não é mais nosso, é do Senhor. Se perceba por que eles pregam, eles tentam, meus irmãos, barrar essa pregação. Por quê? Por que eles tentam barrar essa pregação? Você já parou para pensar por quê? Porque não é eles, meus irmãos. É os espíritos, meus irmãos. É os espíritos malignos. Não quer que você escuta. Que você andar pelado se comete pecado de lascívia. A palavra de Deus não pode ser revogada. Se você ficar preso em tela, irmão. Antigamente não podia tela, televisão, filme, Netflix. Você ficar preso nisso, você vai pro inferno, irmão. Se você, meu irmão, tatuar o teu corpo, você vai pro inferno, irmão. Eles não querem que vocês saibam disso. Por que vocês se levantam contra a doutrina? Porque a doutrina combate o pecado. Por que eles pegam tão pesado, meu irmão, contra aqueles que pregam a doutrina? Porque a doutrina santifica a pessoa. A Bíblia fala, meus irmãos, no Velho Testamento, que aguardarão a sua doutrina. As ilhas aguardarão a sua doutrina. Por que, meus irmãos, uma pessoa olha para mim, irmão, tô usando brinco, tô usando batom, que tô usando tatuagem, tô com cabelo diferente, eu tô rabiscando o corpo? Não, porque o corpo não é meu. É do Senhor que comprou ele pelo seu próprio sangue. Eu sou a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Então nós tenhamos que conservar ela pura e imaculada, santa, perante a aparição de nosso Senhor. Agora você entendeu como é que é a doutrina de Cristo? É a tua própria conservação, irmão. Amém?
E por que que as igrejas pentecostais, neopentecostais, todos os tipos de igreja, até as seitas que se dizem igreja, proibiram a santificação? Porque a santificação separa o homem para Deus. Amém? Te tira do futebol. Porque quem joga futebol está no mundo, está no pecado. Quem bebe está no pecado. Quem fuma está no pecado, irmão. Essa é uma pregação para você acordar, para você abrir os seus olhos espirituais. Porque o mundo espiritual você não vê. E porque você não vê, é ele que tem poder sobre você. Seja o mundo espiritual da luz, ou seja o mundo espiritual das trevas. É por isso que se você, minha irmã, se você andar pelado, você está dando autoridade para os demônios que mexem com a imoralidade. Se você, minha irmã, usar um batom na boca, você está dando liberdade para os demônios da sensualidade. Você acha que não existe demônio, mano? Acorda, minhas irmãs. Se liberta, meus irmãos. Vocês estão mostrando o corpo, vocês não pensam o que vocês estão fazendo. O mundo espiritual das trevas vai ir contra vocês. Por isso que estão em depressão, estão com ansiedade, estão com vontade de se matar, porque o espírito maligno tem autoridade contra vocês. Por que esses irmãos aí que estão de calção, de calça colada, meu Deus do céu, jogando jogo, bebendo, dizendo ser crente nessa igreja aí, pensando que só por ir dentro da igreja lá tá salvo, pensando que só dando um dízimo tá bom, tá tudo legal. Por que eles estão com vontade de se matar, irmão? Desistindo de tudo, largando a sua esposa, largando o seu ministério. Por quê? Porque estão na prática do pecado, meus irmãos. Os irmãos aí, ó, com calçãozão, parecendo um homem do mundo, parecendo uma mulher, uma pessoa assim que, meu Deus, meus irmãos, que corrompe o corpo inteiro, andando de arregata, mostrando os músculos aí para pecar as irmãzinhas aí. As irmãs aí, não sei por que usam uma saia tão curta. Elas querem mostrar algo ali embaixo. Tá entendendo, meu? Quer mostrar algo, mas o algo que a gente não quer ver, mano. Se você tem o teu marido, usa uma saia decente, cobre teu joelho. Por que isso, irmão? Porque não é meu isso, é a doutrina de Jesus, irmão. E isso que eles estão falando, que não pode pregar mais. A decência e a ordem. A doutrina de Jesus. A santificação. Santificação, o que é santificação, irmão? Jesus Cristo, antes dele ir, ele disse: o Espírito Santo virá e vos ensinará todas as coisas. É ele que nos ensina, meus irmãos. Você está aí na congregação cristã, está usando brinco, sabe que não pode furar o teu corpo, sabe que não pode porque vaidade, você dá legalidade ao demônio da imoralidade. O jogo, você vai dar legalidade aos demônios da morte. Deus não vai te usar para nada. Amém? Você tendo um corpo vaidoso, por que essas igrejas proibiram a santificação? Porque a santificação é muito forte mesmo. E aquele que é zeloso da lei, do mandamento, aquele que é zeloso da palavra, ele mantém a palavra. E o que eles conseguem, e o que eles fazem com essas pessoas? Eles querem matar. Eles derrubaram os altares, deixaram o concerto e buscaram a vida daquele que pregava. Pois, irmão, se essa doutrina ela fosse da carne, a gente sabia. Deus não respondia a nós. Agora, porque ela é de Deus, nós estamos aqui para falar dela. Irmão, Elias pensou que estava sozinho nessa palavra, nessa doutrina. Mas o Senhor diz assim: o Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os seus altares, só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Quando você pensa que você pregando doutrina, você está sozinho, pregando caminho, conserto, você pensa que você está sozinho, porque somente o conserto para unir as pessoas na presença de Deus, não existe não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo, que é a verdade. Não existe, irmão, outro caminho senão a santificação, que é Jesus. E a Bíblia fala, ele nos santifica com o seu sangue.
Isso é espiritual. Ele nos santifica na nossa maneira de viver. Então não há outro caminho a não ser Jesus. E o povo quer levar o povo a Deus, mas por outro caminho. E é aí que eles erram. Aí que eles tomam a decisão errada. E Elias pensou que estava sozinho em levar o povo ao concerto, ao Deus dos exércitos. Pensou que ele estava sozinho, mas Deus respondeu não. Tem 7.000 varões que não dobraram seu joelho e 7.000 varões que não beijaram. Aleluia, Baal. Não beijaram o mundo ainda. Eu tenho certeza que você não beijou o mundo ainda. Tenho certeza que você não beijou ainda o pecado. E você ainda está no concerto que Deus fez a Abraão, a Isaac e Jacó. Ao Deus dos exércitos, ao Deus que pediu que o povo se separasse das demais nações no passado, mas hoje Deus pede para que nós se separemos do pecado, do inimigo. Amém? Irmãos, porque se a igreja não voltar a isso, as pessoas ficarão ainda em decadência. A igreja Deus Amor vai cair, mais do que tem caído, porque esse ministério que se levantou dentro dela, felizmente já não pode mais ganhar ninguém. Que Deus venha, meus irmãos, a nos dar força para nós prosseguir dentro desse ministério. Você que é da Deus Amor, perceba que a pregação mudou, né? Não é mais santificação. Se pregar santificação, é uma vez só, não te chamam mais. Te deixam no banco e aí você sofre. Glórias a Deus. Eu desejo que todas as igrejas preguem a santificação. Porque Jesus Cristo, ele deixou de se manifestar por causa disso. Então se manifestem, irmão, pela palavra de Deus. Amém? Pelo Senhor Jesus. E preguem a santificação. Não dê ouvidos a espíritos confusos, espíritos de confusão que entram nesses homens, que entrou na diretoria dessa igreja, e continue pregando a verdade. Amém?